Boa noite. Alguns dos grandes casos de corrupção em Portugal registaram avanços decisivos nos últimos dias. Na Operação Marquês termina esta quinta-feira o prazo para os arguidos requererem a instrução do processo. Uma etapa para avaliar a validade da eventual julgamento, a validade da acusação. A maioria dos visados pediu para ser testada a acusação por esta via. Até agora ficámos a perceber que, apesar da gravidade das acusações, os visados têm o poder de se opor a sorteios de juízes, de atrasar o curso da Justiça, recusando os respectivos nomes, de usar 1001 recursos e mecanismos dilatórios. Portanto, chegou a hora de perguntar se estará ou não em risco o julgamento de um caso que envolve o ex-primeiro-ministro e o principal banqueiro do regime, bem como gestores que lideraram grandes empresas nacionais durante muitos anos. No caso Eto Peira, esta quarta-feira foi deduzida a acusação contra a SAD do Benfica, o assessor jurídico e 2 funcionários judiciais. Estão em causa crimes de corrupção ativa e passiva, pagamento e recebimento indevido de vantagem, violação de sigilo e falsidade informática, entre outros. Mas a grande questão é perceber como é que o sistema judicial é tão vulnerável a intromissões externas. Um problema gravíssimo, muito mais importante do que as eventuais repercussões deste processo ao nível desportivo. Porquê é que o sistema judicial está à mercê de quem tem poder e dinheiro para corromper os seus agentes? E porquê é que os visados nos grandes casos de corrupção têm quase sempre mecanismos dilatórios que lhes permitem passar anos a fio e até décadas sem serem submetidos à aplicação efetiva de penas e, por vezes, sem os julgamentos chegarem ao fim? São os temas para a conversa e para o debate. Convidados desta edição, em direto ao telefone do estrangeiro, Ricardo Valadas, presidente da ASFIC, a Associação dos Funcionários da Investigação Criminal da Polícia Judiciária. José Nisa, membro da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, que tem acompanhado estes casos em profundidade. E também Luís Rosa, jornalista do jornal online Observador, especializado em questões de criminalidade económica e financeira. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo, obrigado pela vossa disponibilidade. Eu vou começar por Ricardo Valadas, que está em direto ao telefone a partir do estrangeiro, para lhe perguntar se, de facto, em relação a este caso Eto Peira, se não acha que esta questão da vulnerabilidade do sistema de justiça, do sistema judicial, não é o mais importante, perceber se há alguém de fora que tem o poder de corromper quem está dentro e entrar. E, neste caso, foi em relação a uma grande instituição desportiva, mas, à partida, se é possível, poderá também estar em causa a possibilidade de entrarem outros interessados e com 1001 razões para perceber o que está sob segredo de justiça. Muito boa noite, José Gomes. Boa noite também aos convidados. Eu relativamente à questão do Eto Peira, ao caso em concreto do processo que envolve o Benfica e que é de certo modo conhecido por toda a comunicação social, gosto de falar de uma forma mais abrangente. Na última vez que tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões, eu comentava que havia, de facto, um momento onde o Estado, onde o Governo teria que se marcar e teria que decidir efetivamente o que queria e o que pretendia do sistema judicial. Há algo terrivelmente errado neste país e nós já todos percebemos isso, todos os intervenientes, inclusive o Dr. Janisa e o Dr. Soares que estão aí presentes no auditório. O que mais me preocupa, a mim e garantidamente às pessoas que trabalham neste meio, é que efetivamente há consciência deste problema e sabe-se como é que se pode resolver. Mas, no entanto, nada acontece. Passam os anos, passam os governos e efetivamente nada acontece. Apesar das boas intenções, de todos os colóquios, de todos os escritos que vemos e que vivemos hoje numa justiça pendurada no sacrifício de alguns e com meios completamente obsoletos. Concretamente, na instituição que me toca e que me cabe defender, o caso da PJ, é impossível combater efetivamente a corrupção quando não há nenhuma correção, por exemplo, na carreira de investigação criminal há mais de 20 anos, quando não entram pessoas para a carreira de investigação criminal há 5 anos. A principal agência de investigação criminal do país está a trabalhar com base no sacrifício extremo dos funcionários.
E os sucessivos governos não entendem. Não entendem, quer dizer, eu acho que não querem entender. Não querem entender que o dinheiro gasto na PJ é um investimento, na PJ e na Justiça, é um investimento e não é um custo. A PJ, por exemplo, é um instrumento da Justiça com resultados ímpares, não é? Não interessa contabilizar o retorno porque mexemos com interesses obscuros. A Justiça toca nos interesses obscuros. Existe uma experiência no início da década, no início do ano 2000, digamos assim, houve uma viragem um pouco para aquilo que era a gravidade dos crimes da corrupção e da criminalidade económica ou financeira. Houve efetivamente uma preocupação de algumas pessoas que trabalharam nesta área, inclusive magistrados. A PJ, efetivamente, aquilo que nós dizemos é que não tem amigos nos partidos do arco da governação. Isto é uma frase que é preciso dizer e repetir N vezes. Quanto mais atividade a PJ e a Justiça têm, mais prejuízo para os interesses instalados e para aquilo que ano após ano dilapida os cofres do Estado e os impostos dos portugueses. O caso Ricardo Valadas, mas em relação a este caso em que se nota uma fragilidade evidente da proteção do que está em segredo de justiça, acha que, por exemplo, a própria Ministra da Justiça ou até o Primeiro-Ministro, que acaba por ter a tutela máxima, alguém deveria dar uma justificação aos portugueses do quão frágil é o sistema e quão fácil é a entrada? Obviamente que sim, porque a criminalidade económica ou financeira, a criminalidade económica organizada, que é preciso distinguir também, e a corrupção utilizam meios altamente sofisticados. Os próprios crimes, falando diretamente desse processo, falam nem sobre falsidade informática. É um crime que não estava associado à criminalidade económica ou financeira. E nos dias de hoje é indissociável a criminalidade informática desse tipo de fenómenos da corrupção. A Justiça não tem meios suficientes e os que existem são dramaticamente escassos para fazer frente a todos esses interesses, principalmente ao interesse principal, que é o interesse do dinheiro e ao grande poder do dinheiro. Neste caso, o programa que é utilizado é o programa Sítios, teve outras formulações e outras designações no seu histórico, agora é o programa Sítios. Ele é frágil, tem que ser substituído, é uma questão de falta de dinheiro para investimento? Bom, não sei se não tenho conhecimento disso, mas e concretamente a PJ, nós não investigamos apenas, não fazemos apenas investigação criminal. Nós prevenimos e detectamos determinado tipo de fenómenos. Antecipamos a ameaça e neutralizamos o risco antes que as coisas aconteçam. A PJ funciona como um agente dissuasor e aí existem N relatórios a informar das vulnerabilidades do sistema judicial. N relatórios. O governo está sentado num pote de ouro e anda à procura de soluções falaciosas. Anda à procura de que tudo corra bem, efetivamente. O mesmo acontece com o terrorismo. Tudo corre bem e como tudo corre bem, não se investe. De qualquer forma, estes grandes casos de investigação têm resultados, tanto assim é que há acusações, e há acusações muito concretas, tanto no caso Etoupeira como no caso da Operação Marquês. Agora já estamos numa fase decisiva para se ir a julgamento ou não. Durante toda esta caminhada houve incidentes de recusa, houve a possibilidade de os visados, os arguidos, dizerem eu não quero este juiz, eu quero aquele. Acha que esta possibilidade não é dar demasiado poder e os mecanismos dilatórios, os incidentes, as possibilidades de suscitar incidentes são demasiados num sistema que devia ser muito mais eficiente e muito menos recheado de mecanismos dilatórios? Bom, uma das grandes medidas de investimento da Justiça, para além de outras, poderia falar aqui de 6 ou 7, mas uma delas é a pragmatização das leis penais, diminuir a burocracia, isso é claro. Existem N casos onde as pessoas arrastam-se, pessoas condenadas. Será o destino deste processo da Operação Marquês? Peço desculpa, não consegui. Será o caso deste processo da Operação Marquês? Vai morrer na Secretaria? Não acredito porque, de facto, a Operação Marquês. Há de facto um mecanismo já de experiência na Polícia Judiciária e no Ministério Público. Há magistrados que já sabem trabalhar em criminalidade económica ou financeira e os próprios juízes têm uma formação que permitem já distinguir determinado tipo de manobras dilatórias, como refere. De facto, estamos a percorrer um caminho
dentro de alguns anos, se houvesse de facto intenção dos governos de acabar não é acabar, mas de diminuir a corrupção e de combater a corrupção com efetividade, eu estou em crer que grande parte dos processos de corrupção começavam a ir à barra do tribunal e a saírem efetivamente as pessoas condenadas, obviamente, quando há a responsabilidade para serem condenadas. Uma última pergunta, porque o nosso tempo voa. Eu queria perguntar-lhe se, agora que temos uma Procuradora-Geral da República, que é de facto uma acusadora pública, poderá correr o risco de ser substituída por uma arquivadora pública? Ou por um arquivador sistemático público? Bom, eu, relativamente às questões da Procuradora, de facto, o que eu sei o que não quero. O que é que não quer? Não quero um Procurador-Geral da República que não exista e que feche os olhos. Isso não quero. Já tivemos casos. Nem eu, nem nenhum cidadão que atente deste país e que defenda a justiça e um melhor Estado de Direito Democrático. Isso sei que não quero. Muito bem, Ricardo Valadas, muito obrigado pela sua participação e boa viagem aí pelo estrangeiro. José Nisa, vamos começar por esta fragilidade do sistema judicial, que me parece que é uma ilação que se deve tirar, gravíssima deste caso do Etoupeira, que alguém entra, arranja informação, paga o acesso a essa informação, pelos vistos, utilizando a expressão bem portuguesa, por um prato de lentilhas, e é tão só uma instituição que é uma das maiores instituições desportivas do país, que também depende do Estado para dinheiros públicos, para modalidades que até nem são rentáveis. Portanto, estamos a falar aqui de uma questão de regime, não é só uma questão de um clube que ousou fazer umas tropelias, por assim dizer. Pois, certamente estamos a falar também nos sistemas informáticos utilizados nos tribunais e que estão, pelo que vamos sabendo, sempre em constante aperfeiçoamento. E terão que dar garantias que possam só ser utilizados, digamos, positivamente. O atual não dá? O atual dará, mas não conheço sequer a acusação, mas daquilo que é público em termos de notícias na comunicação social, o que se sabe é que houve alguém que utilizou passwords de terceiras pessoas, portanto isso será sempre possível e por isso, portanto, o sistema terá que ser blindado para prevenir essas situações. O que aconteceu aqui poderá acontecer, certamente, noutros casos. Nos últimos tempos, eu, a propósito deste caso, estive a pensar, então, mas se um clube, que é um dos grandes, dos maiores clubes, consegue, e não há notícia de que, por exemplo, o antigo banqueiro, que era considerado dono disto tudo, ou o ex-primeiro-ministro, ou alguém, tenha tido a veleidade de querer entrar, ou sequer tenha tentado. Portanto, há aqui uma situação tão estranha que é, de repente, há uma instituição, ou alguém dentro de uma instituição, que é acusado de ter entrado efetivamente. Isso significa que os outros também o poderiam ter feito. Por isso, eu dizia que os sistemas terão que ser devidamente blindados, portanto, através dos departamentos estatais existentes para o efeito. E certamente que assim é. Não é para nos poderem dar a garantia, porque qualquer magistrado, no dia-a-dia, a despachar os seus processos, até os despacha através do sistema sítios. Não é? Mas no sistema penal, relativamente a estes casos, por exemplo, de corrupção, não há sistemas ideais. Mas já houve estudos que mostraram que os sistemas atuais ou as proteções do sistema judicial são muito frágeis. Houve aqui 2008, há uns anos atrás um problema até com sítios, penso eu, mas que foram resolvidos na altura, mas que provocou até alguma desconfiança na comunidade judiciária. Ao que sabemos, um célebre estudo foi metido na gaveta. Pois, nós partimos desse princípio de que tudo se superou, que é um sistema, portanto, que nos dá confiança, mas é como já lhe disse, e este caso nos dá
nos deixa perceber que pode haver problemas e, portanto, têm que ser repensados e melhorados e blindados para os evitar. Já lá vamos às sugestões para resolver esse problema. Perdão, Manuel Soares. Perdão. Às vezes isto acontece em direto. Sim, claro. Qual é a sua opinião sobre aquilo que pode ser uma repercussão enorme para o sistema político ou o sistema judicial de haver possibilidade de entrada? Olha, o problema é grave. Eu não quero parecer tremendista nem irresponsável e, portanto, eu não tenho elementos para lhe dizer se o sistema é 100% seguro, 80% ou 90%. Mas se tivesse que apostar um café consigo, eu apostava que não é seguro. Para tomar eu o café. Pago por si. Porquê? Eu acho que só não há mais intervenções no sistema porque aquilo que está nos processos não interessa. Quando nós só vamos pôr... Quer dizer que quem quiser entrar, não ou quem quisesse entrar, nós vamos podia pôr ter à entrado. prova a segurança do sistema informático quando os inquéritos estiverem no sistema. Porque isso é que interessa. Aí é que está a informação relevante. Quando é que se vai fazer uma busca? Qual é o resultado das escutas telefónicas? O processo de inquérito não está ainda nos sítios. O que está no sítio são os processos judiciais, já na sua fase mais pública, os processos criminais, os processos civis. E, na verdade, pouca gente está interessada em fazer intrusão no sistema para saber o que está num processo civil ou criminal que... Mas os também arguidos estão. Um arguido que está num processo de crime tem acesso ao processo, não precisa de entrar por essa forma. Uma terceira pessoa pode. De facto, há pouco falou, eu penso que foi em 2008 que o Governo encomendou um estudo para avaliar a segurança dos sítios contra intrusões. E esse estudo nunca chegou a ser divulgado. Tiveram medo? Faço ideia. Eu admitiria que se pagámos o estudo, ele devia ter sido divulgado. E também sou capaz de presumir que se ele não foi divulgado é porque as conclusões não eram agradáveis. O que é importante? De facto, os processos judiciais estão, para além de existirem num suporte físico, por enquanto, eles existem num servidor. E não há nenhum servidor seguro. Se um hacker consegue entrar num banco ou consegue influenciar as eleições dos Estados Unidos, francamente, também há de conseguir entrar num processo judicial português com um programa como o Sítio. Mas este não foi o caso. Este porque alguém caso convenceu alguém. Não, este parece ter sido um caso de alguém que, de uma forma negligente ou não, terá deixado uma password que outra pessoa conseguiu ter acesso a ela e usá-la. Usou 15 passwords. Ou mais que uma password. Eu já tive, agora neste momento não tenho cartão sítios porque estou num tribunal superior, mas quando estava no Tribunal de Almada, eu para aceder aos meus processos tenho que usar um cartão que introduzo no computador de trabalho e depois digitar a minha password. E portanto, se eu der aqui ao Luís Rosa o meu cartão ou deixar aqui e um papel com a minha password, naturalmente o Luís Rosa pode entrar nos meus processos. Mas isso eu diria que não é propriamente um problema de insegurança do sistema. É um problema de má utilização das chaves. Certo, mas o que está em causa é uma coisa muito mais vasta. Uma grande instituição desportiva que consegue, segundo a acusação, corromper quem está no sistema e sistematicamente durante 2 anos ter acesso a tudo o que quer e ao mais que quisesse. E a processo em que está a ser investigado. Estamos a ter um problema gravíssimo que não é desportivo, nem sequer tem a ver com um grande clube. É um problema de segurança do sistema judicial e, em bom rigor, do regime. Até informações da segurança social de pessoas ligadas, neste caso, a outros clubes. Claro, se vier a provar isso nesse processo ou noutro, como é evidente, é mas preocupam, como cidadão e como magistrado. Preocupa-me, ponto 1, que haja atores dentro do sistema, ou funcionários judiciais, ou que seja quem for, que têm acesso a esses elementos, que se deixe corromper, se for esse o caso, por terceiros para facultar informação, como me preocupa a circunstância disso parecer, pelos vistos, ser extremamente fácil. Porque não é um crime, se tiver sido cometido da forma como a comunicação social tem transmitido, nem sequer é um crime que exija grande Não, é sobretudo um crime estúpido, na minha opinião. Já disse isso ontem. Disse ontem e reafirmo que é uma das questões mais surpreendentes neste caso, e é o que eu acho que o Benfica aqui fez muita confusão, o Benfica é a entidade, enfim, geral, como teve, enfim, muitas buscas, muitos processos, há agora aqui uma chuva de processos, nós até temos alguma dificuldade a lembrarmos quantos são, confundiu e achou que estava perante a mesma coisa em todos os casos. Ora, não está. E este é um caso completamente diferente dos outros. Os outros podem ser mais importantes, outros menos importantes, alguns eu até acho bastante irrelevantes, não sei o que é que vão dar ou não vão dar, nem quanto tempo vão demorar a ser investigados. Enfim, muitos têm muito a ver com mais matéria desportiva, etc. Este caso, o Toupeira, sempre foi um caso radicalmente diferente.
E por isso é que eu acho que houve aqui sempre um erro gravíssimo de comunicação e também um erro de gestão jurídica por parte do Benfica face a este caso, porque sempre o tratou como os outros, com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de ataques aos jornalistas, comentadores, etc., que apareciam, sem perceber que a certa altura quem estava a atacar, de uma forma desabrida e até altamente deselegante e altamente contraprodutiva, e por isso eu digo estúpida, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária, que não é uma coisa propriamente inteligente de se fazer com a linguagem como que se fez. O último comunicado nesse tom foi no sábado de manhã. 3 dias depois saiu a acusação. Há uma semana o Benfica faz um comunicado totalmente absurdo em relação ao caso Etopeira, achando que é tudo a mesma coisa e que são todos os outros processos. Não são, é um caso diferente. E porquê que o caso é diferente? Porque é um caso, exatamente como temos estado aqui a discutir, de acesso ao sistema judicial de uma forma sistemática para benefício próprio de antecipação de ações, de questões que podia haver, buscas, etc. Conhecimento dos processos, porque tinham informação pelo que saía nos jornais, mas não sabiam exatamente o que é que podia acontecer, e também informação sobre adversários, outras partes, etc. E isto é altamente complexo. E porque é um crime ainda mais, esse sim mesmo, eu acho que o Paulo Gonçalves, aqui não há o crime de estupidez, porque se houvesse ele tinha aqui o crime máximo. Tinha mesmo, por uma razão muito simples, porque quando isto começa, é quando já estão a ser investigados. Ou seja, é um pouco como se algum de nós fosse a caminho do Porto e fosse em excesso de velocidade e fosse avisado que está a polícia com várias operações stop na autoestrada. E uma pessoa vai a 200, continua, tira o cinto, põe-se a falar ao telefone e ainda bebe um copo quando para. E, portanto, é ser apanhada em flagrante. Foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, estiveram sistematicamente a tentar perceber o que é que se passava em plenas investigações. Ou seja, demonstra uma outra coisa. É uma coisa mesmo absurda. Demonstra um sentimento de quase impunidade essa é a questão. de quem está do lado de quem quer a informação e que põe os seus peões e os seus generais a ir buscá-la sem parar. E essa é a outra questão. É que nesta leva de processos, em que algumas coisas, repito, são de matéria totalmente desportiva, este eu, por acaso, o Etopeira, eu não consigo perceber do que eu já li aqui. Não percebo direito desportivo, mas como é que isto pode ligar? Não me parece que haja aqui qualquer benefício desportivo. Não sei como é que isto pode depois, enfim, eventualmente pode acontecer. Aliás, há muitos jornais a dizer e muitos especialistas a dizer aquela coisa dos 6 meses, 3 anos. Eu não vejo aqui qual é o benefício desportivo por parte do Benfica neste processo. Vejo um benefício, uma tentativa de benefício de acompanhamento das investigações. Agora, há essa questão, a questão da impunidade é uma questão muito geral. Quando as pessoas acham, enfim, isto não quer dizer nada, mas quer dizer uma coisa que é, objetivamente, o que não perceberam é que havia aqui há uma série de processos judiciais que o que mostra, nós não estamos nos anos 80 nem nos anos 90, eu já disse isto ontem aqui e repito, nos anos 80 e nos anos 90 podia haver um certo tipo de discurso face a certos processos judiciais, não era que os procuradores ou os juízes tivessem medo nessa altura, o sistema era outro, a capacidade de ação do sistema era outro, se quisermos as consequências eram outras, os casos são diferentes. Reparem, não se lembra de Pinto da Costa a falar alto contra magistrados, não tenho a mínima dúvida que esse caso hoje seria um caso de resultado completamente diferente. Este mês, penso que é este mês ou no próximo, e não é uma questão de desejo pessoal, é uma questão factual, Armando Var vai entrar em pena de prisão efetiva e Duarte Lima também. Vamos a ver. São coisas que nós tínhamos alguma dificuldade. Não, é muito difícil que não aconteça. É mesmo, neste momento é praticamente impossível perante as fases todas processuais que já foram corridas. Mas isto só para dizer o quê? Mesmo para terminar, quer queiramos, quer não, há uma série de áreas aos quais a Justiça não chegava, e não estou a dizer que não chegava, enfim, porque não quisesse, mas não chegava, provavelmente não tinha meios, não tinha capacidade, era muito complicado, e que hoje em dia chega com a maior das facilidades, sem problema. Não estou a dizer que também chega sempre com justiça, não, se calhar comete erros, há processos errados, eu já muitas vezes critiquei o Ministério Público e a Polícia Judiciária, em casos que achei que estavam a ir um bocadinho ao longe demais, não estavam a ponderar as coisas. Acho que aquele caso do Ministro das Finanças dos bilhetes do Benfica era mesmo, já para mim, na opinião, era para lá da normalidade e da razoabilidade que é o princípio da justiça. Segredos do próprio chefe de gabinete, claro, que envolvia o Ministro e todas as partes internacionais que se relacionavam com o chefe do Eurogrupo. Nestes casos específicos, há uma coisa sobre os casos todos que existem lá dos mal-achaus e dos e-mails e dos não sei o quê, não faço ideia o que é que vão dar. Este caso é um caso completamente diferente e foi isso que o Benfica não percebeu. E não quis perceber até sábado. E neste momento a própria Ministra da Justiça não deveria falar sobre a situação Ela já falou da sobre fragilidade do sistema de justiça? Sinceramente, não sei. Mas alguém tem que responder pelo sistema.
Eu acho que o sistema, como disseram, é um sistema de, se os magistrados tiverem cuidado com as suas passwords, as mudarem de vez em quando, é como todos, não sei se haverá sistemas mais perfeitos, mas eu acho que hoje em dia também já ninguém vai tentar fazer isto, só mesmo, então aí mesmo muito estúpido, porque aquilo deixa marcas, tem logs, portanto deixa marcas, se consegue-se ver quem foi a pessoa que acedeu, portanto é mesmo uma coisa muito, não haverá, eu não acho que haja agora propriamente aí, apesar de haver 2 funcionários judiciais acusados, não acho que os funcionários judiciais do país todos estejam ao serviço de terceiros, não acredito nisso, e, portanto, mas se houver alguém que tenha essa ideia, neste momento provavelmente tirou-a da cabeça rapidamente, não é? Luís Rosa. Bem, eu acho que esta questão da segurança informática é uma matéria que eu me recordo, se debate, quem acompanha a área da justiça já há muitos anos. Eu recordo na primeira metade da década passada, havia muito debate, por exemplo, levado a cabo pela Procuradora Maria José Morgado, que falava muito de informatização do Ministério Público. Recordo que ainda hoje ainda não está resolvido um problema básico que nós trabalhamos em empresas privadas, sabemos que é importante, que é, por exemplo, os sistemas informáticos do Ministério Público, da Polícia Judiciária, por exemplo, comunicarem um com o outro como deve ser. Não é o mesmo sistema informático, são sistemas informáticos diferentes. Ao sistema informático dos tribunais com o Ministério Público já está melhor. Antes também eram sistemas informáticos diferentes. Portanto, há aí muita eficiência para ganhar na área da informatização. Este caso, como o Ricardo disse, o que me choca mais é, de facto, a forma muito fácil como um funcionário público, a troco alegadamente, de situações que qualquer pessoa, se calhar, normal achará estranho, de bilhetes para futebol, de camisolas de futebol, terá dado informação a um dirigente ou um responsável da SAD do Benfica. Informação que tem a ver com a privacidade de todos nós. Mas há aqui um elemento importantíssimo que é, segundo o próprio Ministério Público, com conhecimento do presidente do clube, que há 2 referências sabia na das práticas e até solicitava informação. Há 2 referências na acusação sobre essa matéria. Não sei se conseguirá provar que o Luís Filipe utilizou essa matéria. Porque ele não é constituído arguido, pessoalmente, porque são mails. Ele não foi constituído arguido e isso é importante. Essa é outra questão. Porque é que uma sociedade é constituída arguida? É constituída arguida pela ação do Paulo Gonçalves. É que se uma sociedade é constituída arguida, porque é que os seus representantes legais, gestores, nenhum deles é constituído arguido? É porque na fase seguinte isso vai acontecer? Eu nesta fase só me posso limitar a descrever o raciocínio do Ministério Público. Ninguém põe uma empresa na prisão. O raciocínio que está subjacente na acusação, e pelo que eu sei, o raciocínio é o seguinte: o Paulo Gonçalves, as ações do Paulo Gonçalves levam à responsabilização da Benfica SAD. A entidade patronal. A entidade patronal, ele era assessor jurídico e tinha um cargo equiparado. Em nome da qual ele poderia atuar. Exatamente, pronto. E, portanto, além do mais, a SAD do Benfica, segundo o Ministério Público, terá beneficiado da informação que o Paulo Gonçalves recolheu, seja informação judicial, que é uma situação que é muito grave, são inquéritos em violação de segredo de justiça, e o Ministério Público até diz na acusação que o Benfica poderá, eventualmente e alegadamente, terá eliminado prova na sequência destes alertas. Isso é uma situação muito grave. Segundo, acesso à informação privada de cidadãos que têm cargos na arbitragem. Portanto, o nome completo, o número de contribuinte, o número de cartão de cidadão, a informação da Segurança Social, quanto é que ganhava, qual era o valor da pensão, a informação privada que o Estado tem nos seus servidores informáticos e obrigatoriamente tem que fechar. Ela tem que estar reservada, não pode estar assim, desta forma acessível para ser utilizada desta forma. E, por outro lado, informações sobre clubes adversários e pessoas de clubes adversários. E, portanto, eu aqui discordo, não é bem discordar, é mais dar o outro ângulo ao que o Ricardo acabou de dizer, complementando. Estamos aqui também para o debate. O que o Ricardo acabou de dizer. A questão desportiva, vamos ver o que é que vai acontecer, porque há, segundo a tese do Ministério Público, há uma utilização desportiva nesse sentido, que é há um acesso indevido a informações sobre adversários. Eu só estou a dizer que acho difícil isso, mas pronto, acho a parte mais frágil. Do ponto de vista, a questão é disciplinar do ponto de vista do direito desportivo, de acordo com os regulamentos da Liga e da Federação, é uma discussão mais difícil. Eu também acho que é mais difícil. Por exemplo, em comparação com o apito dourado, em que estávamos perante corrupção desportiva, que na altura não era ilícito disciplinar. Sim. E depois passou o ilícito disciplinar que foi utilizado no apito dourado, foi coação sobre os árbitros, porque não havia um ilícito disciplinar de corrupção desportiva. Agora já há. Mas neste caso não estamos a falar de corrupção desportiva. Estamos a falar de corrupção ativa de um funcionário e estamos a falar de acesso à informação sobre adversários. Vamos ver qual será o ilícito disciplinar. Agora, o que é certo é que a Liga de Clubes pode
e a Federação já receberam esses despachos de acusação, foram notificados formalmente nesse sentido. Agora podem, tal como aconteceu no apito dourado, podem pedir acesso a toda a prova que aí está. A lei portuguesa permite isso, permite que quem tem um poder disciplinar público, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol, pode e deve pedir todo o acesso a toda a prova que aí está. Estamos a falar de um caso que pode ir para julgamento com alguma rapidez. Estamos a falar de um caso que pode ir para julgamento com alguma rapidez, porque há um preço preventivo. Portanto, os prazos são os prazos são acelerados. É um prazo. Para a Liga pedir acesso a... Não, estou a dizer é para as pessoas perceberem, não é um daqueles casos, este não é um daqueles casos que fique, perdoa-me aqui os juízes não é para as calendas, ou seja, não tem aquele calendário da justiça que nós conhecemos e às vezes temos dificuldade em perceber, mas que é o que é. O Benfica vai querer que isso vá o mais rapidamente possível. O Benfica vai quê? O Benfica, provavelmente, neste caso do Héctor Pereira, pode querer que o caso vá mais rapidamente possível. Pode nem sequer pedir o debate instrutório. Vamos a ver o que acontece a seguir. Manuel Soares, em relação à Operação Marquês, o que nós verificamos ao longo desta investigação complexa, que houve incidentes, houve recusas de juízes, agora há um ex-banqueiro, ex-dono disto tudo, alegadamente, que diz que, bem, não perde o debate instrutório e alega algumas razões porque tem medo dos vírus das escutas que nem sequer pôde abrir e, portanto, não se pode defender. Digamos que pode haver aí alguma desculpa esfarrapada nisso, mas depois também percebemos que ele o que não quer é que haja um debate instrutório feito por um juiz que calha num sorteio, que pode ser Carlos Alexandre, portanto, o que ele quer é um juiz à medida. Acha isto tudo normal? Não, isso não é normal nesse processo, nem em processo nenhum. Uma regra básica de bom senso, mas também é da lei, é que ninguém pode escolher o juiz. Mas é o que eles querem. O processo, nem o processo por o juiz. E toda a gente percebe porquê. Se eu tiver que ir ao tribunal e puder escolher um juiz à minha medida, naturalmente o sistema não está certo. Ou se eu tiver um caso e puder entregar o meu caso ao juiz ou pôr o juiz para o meu caso, isso não faz. Portanto, as situações em que se pode pedir o afastamento de um juiz em qualquer processo são verdadeiramente excepcionais. E os tribunais são muito rigorosos na apreciação dessas situações. Eu ainda hoje estive a passar os olhos pelas bases de dados para ver as decisões sobre incidentes desta natureza e contam-se pelos dedos, em cada 100, o número de casos que é deferido. E por razões muito sérias. Porque há uma ligação, ou pode haver uma ligação, ou houve entre o juiz e uma parte familiar ou de outra natureza, e isso são razões que podem levar a afastar um juiz. Mas nestes casos, os pedidos e os incidentes são sistemáticos. Bom, com certeza. E é isso que faz estranhar como é que há uma figura na lei que permite esses mecanismos que acabam por ser dilatórios. O instrumento que a lei faculta está certo, que é uma parte. O abuso é que não está certo. Mas a utilização que podemos fazer do instrumento pode ser mais ou menos razoável. Não quero qualificar neste caso se é razoável ou não. Agora, o que quero dizer é que não fique surpreendido num processo que uma parte, ou um sujeito do processo, queira afastar um juiz que já proferiu decisões desfavoráveis. Isto é, digamos, clássico, acontece em muitos casos. A jurisprudência tem sido muito clara. O facto de um juiz decidir uma questão contra o interesse de uma pessoa não dá à pessoa o direito de pedir o afastamento desse juiz. Há muitos acórdãos nesse sentido. Portanto, isso pode de facto acontecer e não me surpreende. Veremos depois, se houver um pedido dessa natureza neste processo, qual será a decisão do Tribunal Superior. Mas já todos percebemos que todos querem o juiz Ivo Rosa e que se o processo cair nas mãos dele, poderá haver o risco de se argumentar que não há sustentação para ir para julgamento. Não sei se querem o juiz Ivo Rosa, se querem o juiz Carlos Alexandre. Neste caso, neste tribunal, só há 2 juízes. Eu acho que até devia haver mais. Mas, de facto, só há 2. Mas o que eu estou a dizer é independentemente do nome dos juízes, porque se amanhã quiserem o juiz Ivo Rosa, provavelmente daqui a uns tempos já não querem o juiz Ivo Rosa. Mas o sorteio é normal, não é? O sorteio é obrigatório. O sorteio informático. Eu já assisti a sorteios, portanto há um programa informático que faz um sorteio dos processos que entram no tribunal e, portanto, é aleatório. Naquele caso há 50% de hipótese de calhar um juiz A ou B. Se o tribunal tivesse 20 juízes, seria diferente. Eu, pessoalmente, achava mais saudável para o sistema que um tribunal daquela natureza não tivesse só 2 juízes. Tivesse mais juízes. Já teve só um. Já teve só um durante muito tempo e mal. Passou a ter 2, era saudável que tivesse mais, para que não houvesse uma fulinização do discurso e da retórica a propósito dos processos, muito centrada na figura do juiz A ou B.
Agora, neste caso, esse é de facto um incidente que está à disposição de qualquer sujeito processual. Estão esses também incidentes e estão 1001 mecanismos dilatórios. Estão vários. Naturalmente que a lei foi feita no pressuposto de que é utilizada com razoabilidade. Esse é o pressuposto de quem faz a lei. E quem pode pagar bons advogados utiliza-os todos. Muito sucintamente, acha que este processo vai a julgamento? Com condenações? Ideia. O que eu acho é isto. Também, o processo neste momento bateu à porta do tribunal. O técnico tem a sua convicção pessoal. Este processo o que tem neste momento é uma avaliação técnica do Ministério Público a dizer aquilo que eu tenho dá-me indícios suficientes para acusar. Certo? E tem do outro lado os arguidos que agora olham para os factos, para os indícios e podem dizer não. Eu considero que não há indícios, quero que seja um juiz a dizer que há indícios. E nesse caso, havendo instrução, se um juiz disser há indícios suficientes, passará para julgamento. E o julgamento tem uma de duas alternativas óbvias: condenação ou absolvição. Eu acho que dizer neste momento se é provável que venha a haver julgamento ou condenação. Mas o processo não está em risco, então? Mas é altamente provável que o processo está na fase própria para passar a ser apreciado por um juiz se houver requerimento de abertura de discussão. Eu diria que nas três fases já a maior parte já pediu. Das três fases processuais, termina a primeira, começa a segunda, que tendencialmente é uma fase mais célere, mais rápida, porque o conjunto de matérias que vai apreciar não é muito vasto, e depois teremos, se chegar a essa fase, a terceira fase do julgamento. Muito bem. José Nisa, esta questão, o vosso trabalho, no sentido do Ministério Público, vai todo por água abaixo? Corre esse risco ou não? Não conheço o processo, mas tendo em conta a realidade do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, do DCAP, é-me dado ver que os meus colegas que ali trabalham são colegas que, portanto, com muita formação, com muita experiência, com muita prudência, de maneira que me fazem crer que o trabalho feito por eles, que é um trabalho, portanto, feito com uma base de sustentação. Passou a fase da acusação, esta fase da instrução vai passá-la também e deverá ir a julgamento. Como o Soutor referiu há pouco, segue-se uma fase nova, que é uma fase facultativa, que não é, de facto, um julgamento, mas, no fundo, reduz a uma questão de uma avaliação da prova indiciária, portanto, o juiz de instrução confirmar ou não a existência de indícios, de maneira que, numa situação dessas, são possíveis várias soluções. Caso haja uma coincidência nessa apreciação, haverá um despacho, certamente, de pronúncia. Depende das suas palavras que acha que o sistema está a funcionar bem, neste caso. Eu penso, pelas notícias que fomos tendo ao longo do processo e até pelos recursos interpostos ao longo da fase de inquérito, que uma percentagem elevada desses recursos, portanto, vieram sempre não providos, portanto, sempre a dar razão, digamos, à equipa de investigação, de maneira que a minha ideia é que... Houve apenas um que foi contrário, mas esse também já foi questionado. Eu tenho que citar aqui vários casos para a vossa consideração, que é... vimos até agora um suspeito, portanto, acusado, já em 2 processos, Armando Vara, que, entretanto, foi evitando sempre a prisão. Depois vemos a filha, que aparece como titular de offshores e de recebimento. Diferentes. Eu sei, já estou a falar de face oculta. Que aparece como titular de offshores, portanto, contas em que passam milhões de euros, que, entretanto, faz uma festa de aniversário num conhecido restaurante de Lisboa, onde aparecem muitas pessoas e a conta não deve ter sido barata. Aparecem casos de bancos em que foi preciso pôr muito dinheiro, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, com 5,5 mil milhões de euros do nosso bolso de contribuintes. E aparece o caso do Novo Banco, em que foram 5 mil milhões mais quase 4 mil milhões que vamos ter que pôr em tranches. E entretanto, verificamos que os grandes devedores, os gestores, por um lado, demoram as punições, e os grandes devedores, eu vou citar nomes, como Luís Filipe Vieira e filho, e José Guilherme e filho, mantêm negócios fora desses grandes créditos, com milhões a circular e a investir. E a minha pergunta é, mas o sistema de justiça não faz um direito de regresso sobre este dinheiro que está fora pelos mesmos titulares e familiares que estão acusados?
A mim indigna-me como cidadão. É legítima a minha pergunta. Está a falar de processos de crime? Estou a falar dos vários em que eles estão envolvidos. A mim indigna-me como cidadão. José Nisa, este direito de regresso, vocês não vão até ao fim? Não, o Ministério Público vai até ao fim nessas investigações, nomeadamente, se for caso disso, procede a liquidação de bens, com vista a recuperar, portanto, esses ativos. Mas neste caso já andam nos filhos, em offshores, em imobiliárias. Pois não sei. Que depois aparece o dirigente do clube a pedir a um amigo juiz que acabe por dar um jeito para não pagar impostos sobre isto. Pois não sei se esses casos estão em investigação ou não, mas estando, há todos esses instrumentos que o Ministério Público lança a mão de forma adequada com vista a recuperar, portanto, esses ativos, esses bens, com vista a declará-los perdidos a favor do Estado. Provavelmente, quando lá chegar, muitos já estarão longe. Ricardo, este direito de regresso é um exagero meu de cidadão indignado? Sim, eu acho que é difícil, nós não podemos misturar, são muitos processos diferentes. Sim, mas eu encontrei aqui um traço comum, que é haver familiares com dinheiro em negócios, que eles comprovadamente, na sua atividade profissional, nunca teriam competência para ter esses milhões todos, e estão a trabalhar com esse dinheiro que era dos pais, em bom rigor, acho que há aqui um ponto, e que ninguém pede o direito de regresso. Há um ponto importante, quando eu há pouco dizia que este mês de setembro ou no mês de outubro vão acontecer várias, mas pelo menos duas prisões efetivas, duas pessoas muito conhecidas, não é por nenhum desejo de mal a estas pessoas em concreto, é por uma questão que acho que é importante por uma razão. E eu, por acaso, no caso do caso Faça Oculta, até acho as penas bastante exageradas, muito pesadas, de ler a sentença. Aliás, é uma sentença, não vou dizer que é discutível, mas é uma sentença, enfim, que faz muito uso ali da prova indireta. Tem a ver com a parte que foi recusada à investigação? É uma questão para enfim, os especialistas em direito julgar. Mas a questão mais importante existe muitas vezes, por parte dos cidadãos, uma ideia do nada acontece, aquela célebre frase ninguém vai preso, porque tem muita dificuldade em perceber o tempo que estas coisas demoram. E porquê é que os dois casos são importantes? O Faça Oculta foi o primeiro caso a sério que abalou o governo de Sócrates, porque os outros casos, a vez de licenciatura, etc., mas o primeiro caso a sério, teve aquele caso, depois, muita questão muito complexa das escutas, etc., e chega agora, já chegou ao fim, não é? Mas toda a fase de recursos termina agora e vai ter penas de prisão efetiva. Teve penas de prisão efetiva aplicadas que agora vão ser cumpridas. E agora, já terminaram os recursos todos. E o caso do Duarte Lima é importante porque é um caso que decorre do PPN. Ou seja, tem a ver, o Duarte Lima tem vários casos, como sabemos, um deles até, enfim, incrivelmente grave no Brasil, mas tem, que é um caso de alegado homicídio, ou possível, é um caso mesmo muito mais grave do que tu dizes, mas o caso em que o Duarte Lima é condenado à prisão efetiva é um caso de fraude ao BPN. E em que, aí sim, olha, perdemos todos uns larguíssimos milhões de euros e é um banco que já nos custou 7 mil milhões de euros, se não estou em erro. E chegam agora ao fim, do ponto de vista da ótica, enfim, do cidadão, que é alguém que cumpre uma pena. Isso é importante. E há aqui uma coincidência, não digo que é uma coincidência cósmica, mas tem algum interesse em isto acontecer, ou alguma curiosidade de acontecer, quando a Operação Marquês entra nesta fase. Eu, ao contrário do que estás a dizer, eu acho que a Operação Marquês vai a julgamento. Não acho possível não ir a julgamento. Não acho mesmo possível não ir a julgamento. É óbvio que a fase de debate instrutório existe para, enfim, é mais uma fase do processo, pode acontecer muita coisa, mas acho muito mais provável que possam cair algumas coisas do que a não ida a julgamento. Acho mesmo, não acredito na hipótese de que não possa ir a julgamento. Acredito que, bem, se for o mesmo juiz, que é o juiz Carlos Alexandre, a probabilidade de haver coisas que caiam é obviamente mais baixa, porque ele já foi o juiz de instrução em toda a fase anterior do processo. Se for o juiz Ivo Rosa, até porque tem tradicionalmente, enfim, uma relação muito mais difícil com o Ministério Público, há quem diga muito mais exigente, há quem diga mais de embirração, enfim, tem aliás uma guerra pública muito conhecida no caso da EDP, no caso de Manuel Pinho, em que o retirou de arguido. Foi, enfim, e tem havido recursos, e normalmente o Ministério Público tem ganho, mas enfim, mas isso são questões que podem acontecer. Tem o Ivo Rosa ganho. Tem o Ivo Rosa ganho? Então 4-2 neste então, momento. 4-2, olha, então ainda bem que 4-2. E duas bolas opostas. Mas, neste caso, é possível, ou é provável, que se for o outro juiz, até porque não foi, enfim, o juiz de instrução do processo, possa levantar mais questões. Mas, ao mesmo tempo, neste caso, na Operação Marquês, já houve muitos recursos para a relação ao longo da primeira fase. Portanto, há muita coisa que também já está decidida e mais ou menos arrumada, de onde, seja o processo todo, seja com algumas diferenças, não acho minimamente crível que não chegue a julgamento. Esse sim vai ser um julgamento, a chegar a julgamento vai demorar mais tempo, estamos a falar de um mega processo, que é outra coisa que às vezes, quando neste caso não fica a este caso é muito pequeno. O caso é Topeira, é um caso
São 80 páginas contra 2.000 da Operação Marquês, que tem... Eu as 2.000 páginas li, mas os apensos eu não li nada. Luís Rosa, respostas breves, porque ainda temos que ir ao nome do próximo procurador. Mais é uma conversa demoraria muito tempo. Eu acho que a Operação Marquês vai a julgamento e outros casos em que se vê que houve dinheiro que saiu por fora em vários processos e em vários negócios e há gente ligada aos arguídos e continuam a fazer negócios e ninguém lá vai buscar o dinheiro. Duas questões diferentes, duas respostas muito rapidamente. O Ricardo há pouco estava a falar de porque é que o Ministério Público agora está a atuar nos últimos anos e não atuava, por exemplo, nos anos 90. Eu acho que a explicação é simples, na minha opinião, que houve uma decisão institucional nos anos 90 sobre como é que o Ministério Público se deveria organizar. E optaram, o Procurador-Geral na altura, Cunha Rodrigues, optou por uma especialização do Ministério Público. O Ministério Público especializou-se, organizou-se de acordo com criminalidades específicas e, no caso do setor da economia e da criminalidade económico-financeira, por exemplo, em 1999 é criado o TCIAP. Bem, este esforço na especialização, em que os procuradores só trabalham naquele tipo de casos, só trabalham naquele tipo de criminalidade, obviamente que deu frutos passado 4, 5, 6 anos. Passamos a ter o processo apitorado, passamos a ter o face oculta, passamos a ter, depois da crise económica, todos os bancos sob investigação, que é uma criminalidade extremamente complexa e o Ministério Público teve que passar a colaborar. Aliás, o Banco de Portugal e a CMVM tiveram que passar a colaborar com o Ministério Público, coisa que antes não acontecia. Com pouca vontade. Houve aqui uma especialização e uma cooperação institucional entre diferentes órgãos de Estado que antes não acontecia. Isso deu resultados. Esta especialização, por exemplo, faz com que o Ministério Público, no caso da Operação Marquês, tenha, pela primeira vez, que eu me recordo em processos consultas há quase 20 anos, ter uma cooperação judiciária da Suíça, que é fundamental para o sucesso da investigação da Operação Marquês. Portanto, vai a julgamento. O Duarte Lima foi importante para isso começar, que é ele que entregou a história do Canas. Sim. Portanto, este caso vai a julgamento. A documentação que veio de todas as sociedades... Ele é o primeiro tipo que fala à polícia no Canas. Sim, é verdade. Mas o saco do dinheiro, por exemplo, se não fosse os suíços, a informação que os suíços mandaram para cá não existia. Nós não sabíamos o que tinha acontecido. Portanto, na tua opinião, vai a julgamento a Operação Marquês? Eu acho que é difícil não ir a julgamento. Há aqui dois juízes que têm visões diferentes sobre a prova. Com mais ou menos pormenores validados, vai a julgamento. Eu acho difícil mesmo ter o Dr. Ivo Rosa a ter o processo. Acho difícil que o Dr. Ivo Rosa queira colocar em causa todos os sistemas de justiça. Muito rapidamente. E não te dá vontade de ir aos filhos destes senhores que torraram muitos milhões e não os pagaram aos bancos, buscar os milhões que eles ainda fazem rolar ou não? A lei portuguesa também se especializa, também tem novos avanços. Mas eles por exemplo, no negócios. caso do BGS, tu tens medidas de arresto preventivo em que tens já centenas de milhões de euros em bens que estão apreendidos preventivamente por parte do Ministério Público para fazer face a indenizações. Isso também não existia. Consta que ainda há umas centenas ou até milhares de milhões a rolar é verdade, indiretamente sim, relacionados com Ricardo Salgado e ninguém os encontra porque eles mudam de sítio todas as semanas. Sim, é verdade. Mas hoje em dia o Ministério Público tem muita facilidade e os tribunais concordam com estas decisões do Ministério Público ou validam em arrestar bens preventivamente. Há muito mais facilidade na lei nesse aspecto. Muito bem. Manuel Soares, Joana Marques Vidal, é para continuar ou não? Olha, 30 segundos para a resposta. Com a Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral, ou outra pessoa qualquer, o que eu quero é um Procurador que fale pouco e trabalhe muito. Mas esta trabalhou muito. Que não faça telefonemas indivíduos, nem receba telefonemas indivíduos, quer dizer que seja distanciada do poder político, que seja capaz de estar imune a qualquer tipo de influências. Está a pensar em alguém recente? Não estou a pensar em abstrato na figura do Procurador que interessa a todos os portugueses e que não perca muito tempo a pedir meios e que fique a chorar sobre o problema, seja capaz de, com os meios que tem, sem prejuízo de pedir mais, apresentar bons resultados. Isso é importante. Para continuar ou não? A Sra. Procuradora-Geral da República, com escassez de recursos humanos para nós, Sindicato do Ministério Público, fez de facto um trabalho altamente meritório. Porque não nos podemos esquecer, portanto, da falta de magistrados e que mesmo assim lhe permitiu fazer esse trabalho. Em termos da renovação do mandato, é conhecida a posição da direção do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, no sentido de que deve haver só um mandato, seja qual for o Procurador-Geral, sendo certo que, para nós, o que queremos é que, no mínimo, caso venha a ser indicado outro nome, que tenha e que desempenhe funções, no mínimo,
idênticas às que a senhora Procuradora-Geral, doutora Joana Marques Vidal, portanto, levou a efeito. Ricardo Costa, 30 segundos. É assim, este caso tem uma situação complicada, que é a lei quando foi alterada era para só haver um mandato, era esse claramente a ideia, mas depois o que a lei diz não é isso e, portanto, é uma daquelas leis à portuguesa meio esquisita. Eu, neste caso, acho que a Joana Marques Vidal deveria continuar e acho que o Governo comete um erro em ir por outro caminho, a não ser que ela não queira continuar, porque senão as leituras políticas, mesmo que injustas, vão existir por causa do quadro que nós estamos a viver e que estivemos aqui a falar neste programa todo. Da maneira como está a trabalhar com o fim dos processos, dá a ideia que não quer abandonar, quer continuar. Luís Rosa, eu acho que concordo com o Ricardo, acho que ela devia continuar. Acho que o Governo tem dado sinais de que não vai reconduzi-la, ou pelo menos não vai propô-la nos 3 nomes que tem que apresentar ao Presidente da República. Mas também deve dizer uma coisa, e avançando se calhar para uma hipótese em que é outra pessoa escolhida. Eu acho muito difícil o Ministério Público recuar no trabalho que tem sido feito nos últimos 6, 7 anos. Acho muito difícil. Acho que não vai acontecer. Seja quem for o procurador que seja escolhido, não vai conseguir fazer isso. Mesmo que tenha essa intenção. Se começar a abrandar, será criticado. Eu acho que o maior elogio que pode ser feito à Joana Marques Vidal é que realmente deu autonomia aos departamentos e aos procuradores. E os procuradores não vão abrir mão dessa autonomia, que está na lei, diga-se passagem. Meus senhores, foi uma conversa muito interessante. Muito obrigado pela vossa participação. Vamos aos livros. Um livro do nosso colega Pedro Anderson, Contas Poupança, Poupe ainda mais, invista melhor, baseado em casos reais. Um livro que será posto à venda na próxima segunda-feira. Informação útil e sempre importante da Contraponto. De Philippe Erlin, Compro Bitcoin, o guia prático para explorar novos investimentos. Dom Quixote, uma publicação também muito atual e importante. De Roger Scruton, Tolos, Impostores e Incendiários, Pensadores da Nova Esquerda, editado pela Quetzal. De James Comey, Lealdade a toda a prova, Verdade, Mentira e Liderança, Revelações do ex-diretor do FBI, da editorial Presença. E agora a história, Rui Ramos, José Murilo de Carvalho e Isabel Correia da Silva, 2 países, um sistema, a monarquia constitucional dos Braganças em Portugal e no Brasil, uma história paralela de Portugal e do Brasil depois da independência brasileira, também da Dom Quixote. Para terminar, Uma Prece ao Mar, de Khaled Hosseini, autor do best-seller O Menino de Cabul, ilustrações de Dan Willis. É da editorial Presença. Meus senhores, é tudo. Muito obrigado. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.